Saudações, meus queridos espectadores! Hoje tenho uma história para contar a vocês. Uma história de escuridão e desespero. É a história verdadeira de Anneliese Michael. A história que inspirou o famoso filme O Exorcismo de Emily Rose. Uma história que divide opiniões até os dias de hoje. Muitos afirmam que o caso dela era realmente de uma possessão demoníaca. Outros afirmam que ela foi vítima da ignorância e da cultura extremamente religiosa da época. Você está no canal A Colecionadora de Histórias e hoje eu vou te contar a história real que inspirou o exorcismo de Emily Rose. Anneliese Michael nasceu em uma pequena cidade da Alemanha em 1952. Ela cresceu em uma família católica devota e desde jovem mostrou-se uma pessoa muito religiosa e espiritual. No entanto, a partir de sua adolescência, Anneliese começou a sofrer de problemas de saúde mental. Ela começou a experimentar sintomas estranhos e aterrorizantes, convulsões, vozes em sua cabeça e hematomas inexplicáveis em seu corpo. Ela era apenas uma jovem católica de apenas 16 anos, quando recebeu o diagnóstico de epilepsia após vários ataques de convulsão em 1968. Mas o que se seguiria a partir dali seria uma batalha intensa e assustadora contra algo muito maior do que ela poderia imaginar. A escuridão tomou conta de sua mente e de sua alma, e ela entrou em uma depressão profunda, tentando tirar a própria vida diversas vezes. No entanto, o que mais preocupava a sua família eram as alucinações que a menina descrevia enquanto rezava. Ela afirmava ouvir vozes que a condenavam e diziam que ela apodreceria no inferno. E aos poucos, Anneliese foi perdendo o controle sobre si mesma. Ela caminhava nua pela casa, comia insetos, defecava em todos os lugares e bebia a própria urina. Era uma verdadeira luta contra uma força sombria e maligna que tomava conta de tudo. Sua família, então, decidiu interná-la em uma clínica psiquiátrica, mas Anneliese se recusou a seguir o tratamento médico. Ela acreditava que sua condição era causada por uma possessão demoníaca, pois havia vivido toda a sua vida em um estado da Alemanha conhecido por ser muito católico. Anneliese se tornou intolerante a objetos e lugares considerados sagrados, e nada parecia acalmá-la. Mesmo com inúmeros medicamentos prescritos para combater a psicose e até a esquizofrenia. A jovem continuava atormentada pelo que ela chamava de fastes do diabo. Ela e sua família fizeram a peregrinação por lugares religiosos, mas a jovem não conseguia ficar perto de nenhum crucifixo e nem beber a água sagrada, como todas as outras pessoas faziam. Após o vigário testemunhar que Anneliese não conseguia ficar perto de nenhum objeto sagrado, eles se convenceram de que se tratava realmente de uma possessão demoníaca. A família procurou por um padre que realizasse o exorcismo, mas nenhum deles aceitou fazer a cerimônia sem autorização do bispo da igreja. 2 anos depois, o bispo Joseph Stang concedeu ao padre Arnold Hens o direito de exorcizar Anneliese, mas pediu que isso fosse feito em sigilo absoluto. Durante 10 meses, foram realizadas sessões de exorcismo totalizando 67 encontros, alguns durando até 4 horas. A família abandonou totalmente o tratamento médico e se apoiou completamente nos exorcismos, que aconteceram entre os anos de 1975 e 1976. Infelizmente, sem obter nenhum resultado, a jovem parou de se alimentar e declarou em uma sessão que queria morrer para espiar os jovens rebeldes da época e os padres apóstatas da Igreja Moderna. Em 1º de julho de 1976, Anneliese Michael faleceu em sua casa enquanto dormia. A autópsia revelou que a causa da morte foi desnutrição, já que ela não se alimentava havia meses. Os pais de Anneliese, o bispo Ernest Alt e o padre Arnold Hens, foram acusados de homicídio pelo Estado. Os promotores afirmaram que a morte da jovem poderia ter sido evitada até uma semana antes de seu falecimento. Durante o julgamento, foram apresentados vídeos dos exorcismos e imagens do estado deplorável da Anneliese. Embora com penas diferentes, todos foram considerados culpados por permitir que a garota morresse de fome. O caso fez com que a Alemanha debatesse a liberdade religiosa e os direitos paternais. Em 1984, os bispos alemães pediram à igreja para rever o ritual de exorcismo por causa do que aconteceu com Anneliese. Em 1999, o Vaticano publicou a primeira atualização sobre o ritual desde o século XVII, introduzindo uma qualificação médica para que o exorcismo possa ser considerado.
Em entrevista ao The Telegraph, em 2005, Anna Michael garantiu que sentia muita falta da filha, mas não se arrependia das decisões tomadas. E eu sei que fiz a coisa certa, porque eu vi o sinal de Cristo em suas mãos. Ela estava tendo feridas, e isso foi um sinal de Deus para exorcizar os seus demônios. Ela morreu para salvar outras almas perdidas, para expiar seus pecados. Annelise era uma menina bondosa, amorosa, doce e obediente. Mas quando ela estava possuída, não era algo natural, algo que você possa explicar. A história de Annelise Michael inspirou diversos filmes, livros e musicais, sendo o mais famoso deles o de terror O Exorcismo de Emily Rose. No entanto, por trás de toda essa fama, existe uma história trágica e dolorosa de uma jovem que sofreu por anos em decorrência de sua doença e das crenças de sua época.